Boa noite, está a começar o telejornal. O vice-presidente da Comissão Nacional de Eleições, Fernando Mazanga, diz que os vogais da Comissão Nacional de Eleições não tomaram conhecimento da elaboração do envio das explicações ao Conselho Constitucional sobre as discrepâncias entre o número de votos e votantes feitos à última hora na sexta-feira. De acordo com Fernando Mazanga, estranhamente o assunto não passou da plenária, que é o órgão deliberativo e máximo da Comissão Nacional de Eleições, composto por todos os vogais, nem sequer a mesa da CNE, onde faz parte o presidente e os dois vice-presidentes. Há duas situações que tiveram um prazo coincidente. Houve uma solicitação pelo Conselho Constitucional das atas editais que serviram de base para o apuramento, que também o prazo terminava na sexta-feira. E houve a solicitação da explicação das discrepâncias havidas nas três eleições, que também o prazo terminava ontem. Ora, do conhecimento que tenho, é que a situação das atas editais, a Comissão Nacional de Eleições não entregou, alegadamente porque até quarta-feira faltava entregar a província de Inhambane. Mas na mesma quarta-feira a província de Inhambane teria chegado, mas na quinta-feira já não seria possível ir entregar devido aos tumultos havidos da cidade de Maputo. Ora, cabia já a marcação de uma nova data para a entrega, que seria na sexta-feira. E foi assim que Inhambane entregou na sexta-feira, completando todas as províncias, o que significa que estávamos em condições de entregar, porque trata-se de documentos existentes que a Comissão Nacional de Eleições deveria ter o seu controle, o controle do seu armazenamento, porque o material eleitoral só pode ser destruído depois do pronunciamento do Conselho Constitucional. Portanto, não era uma coisa para fazer de novo, era só fazer o protocolo e enviar. Mas até este momento que estou a falar convosco, esse material ainda não foi para o Conselho Constitucional. O que foi para o Conselho Constitucional, de acordo com aquilo que eu vim a saber nas redes sociais, é a resposta sobre as discrepâncias. Mas estas discrepâncias, esta resposta não foi socializada dentro da mesa, não foi socializada para verificarmos se seria matéria para se chamar, para se convocar a plenária, ou a mesa seria competente para enviar. Eu fiquei à espera, o presidente tinha me prometido que haveria de me chamar para eu tomar conhecimento e dar minhas sugestões. O jornalista Rui Lamarques disse no programa Comissão Política da MBC Televisão que existe um descontentamento generalizado no país, com maior incidência nas cidades, nas classes mais vulneráveis e desfavorecidas. Para Rui Lamarques, a pobreza constitui uma grande ameaça para a coesão nacional. É que os militares tinham um papel fundamental. Qual era o papel dos militares? Era reunir os manifestantes num determinado espaço e depois chegava ao ir e dispersava. Aqueles grupos foram ficando pequenos até chegar às principais avenidas da cidade de Maputo, para não se efetivar aquilo que se prometeu. Então foi um trabalho extremamente bem desenhado, em que os militares conseguiram conquistar a simpatia das pessoas, e essas mesmas pessoas começaram a olhar de forma muito negativa para aqueles que sempre vêm fazendo o trabalho de dispersão. Então, na minha ótica, aquilo que se pretendia alcançar não se alcançou, mas isto não significa que o desencanto das pessoas morreu. Há um outro aspecto que precisamos olhar. Este é um país informal. A maior parte das pessoas estão na informalidade. E há uns que estão ainda à margem dessa informalidade. O que é que isto significa para mim? É muito fácil, diante de um cenário de descontentamento generalizado, mobilizar a informalidade. Aqui nós estamos diante de uma luta entre a informalidade e a formalidade. Todos aqueles que não têm emprego, todos aqueles que não têm meios de sobreviver,
perceberam que podem parar a vida daqueles que têm meios para sobreviver. Então há esta luta. E nunca vai se remover, por uma razão muito simples. Porque continuam com dificuldades essas pessoas. Quando faltam coisas, aquelas pessoas que não têm nada e não têm nada a perder, vão acordar todos os dias para reivindicar seja o que for. E da agora em diante, não vai importar o motivo. Há de sempre acontecer uma marcha, porque a informalidade, aquela que se sente excluída de todas as coisas, percebeu que quando ela se organiza, ainda que não seja uma organização plena, ela consegue colocar em causa todos aqueles que têm meios de subsistência. Então é nessa luta que nós estamos. É mais do que Venâncio. É por conta de um sistema que reproduziu pobreza e mais pobreza ao longo do tempo. E isto agravou-se nos últimos 10 anos, por fatores externos, mas também por conta de muitos fatores internos. Essa é que é a grande problemática. As pessoas não têm comida. E se elas não têm comida, elas estão dispostas a ir para a rua, estão dispostas... Porque até quando estão na rua, alguns encontram a possibilidade de voltar para casa com alguma coisa. Através dos saques? Não só através... Vamos lá, Belmiro. São 100 jovens. 100 jovens querem vir até a cidade de Maputo de forma organizada. Naqueles 100 jovens que querem vir à cidade de Maputo de forma organizada, hão de aparecer 10 que hão de ver uma loja fechada. E vão dizer, esta é a nossa única oportunidade de comer frango. Tu lembras que se falou de derivados aqui? Não é a única oportunidade de comer os tais derivados de frango. E é ali onde as pessoas vão encontrar essa oportunidade. Então é muito por conta disso. Outros nem sequer... e esta coisa de dizer-se assim, que se diz de forma muito subliminar, vamos tomar banho na piscina da Presidência da República, é uma mensagem que chama essas pessoas, né? Então Há imagens, por exemplo, no Bangladesh, as pessoas tomaram banho no Palácio do Governo. Então, talvez seja a única oportunidade de uma pessoa entrar numa piscina. Então as pessoas mobilizam-se por essas coisas, mas para mim é mais do que uma questão política, não é uma questão de disputa pelo poder, é uma questão de falta de recursos para todos. Por seu turno, o professor universitário Hilário Chequete disse no mesmo programa que, apesar das manifestações convocadas por Venâncio Mondlane não terem atingido os seus objetivos políticos, as mesmas serviram para alertar os níveis de pobreza e descontentamento que assolam a população moçambicana, especialmente os jovens. Podemos olhar para os objetivos alcançados no sentido de que há uma mensagem clara de que há um descontentamento generalizado por parte de vários segmentos da sociedade moçambicana. O fato de vários jovens terem saído de diferentes pontos das zonas suburbanas para virem se concentrar na cidade demonstra claramente que os jovens estão, de facto, o tal desencanto que falava o colega Lamarcos, praticamente nessa expressão de desencanto, portanto, pelo governo atual. Agora, o objetivo das manifestações também é difícil de compreender, porque nunca conseguimos alcançar, de facto, o que Venâncio pretendia. Quando ele diz que quer colorir as avenidas da cidade de Maputo, em algum momento diz que pretende tomar, portanto, os órgãos de soberania, incluindo, portanto, dá a entender que pretende tomar até a Ponta Vermelha, pretende tomar a presidência da República, e isto é estranho, porque não há uma clareza de como é que isso efetiva-se na prática, não é? Agora, há um outro elemento interessante, é que esses discursos todos conseguiram mobilizar, não é, as forças de segurança ao nível mais alto, que é tirar os militares de diferentes pontos onde se encontravam para vir se concentrar, portanto, na cidade de Maputo, que é uma percepção de que havia um perigo, portanto. Os órgãos de soberania estavam ameaçados. O poder, portanto, legalmente estabelecido também estava ameaçado. Então, quando vê os militares, não é, a circularem com os blindados que têm em toda a cidade de Maputo, é que estamos num cenário completamente militarizado, um Estado profundamente militarizado. Então, há aqui um objetivo que foi alcançado também de criar alguma intimidação para as próprias autoridades governamentais. Agora, como eu dizia, é vago,
nenhum manifestante sabia efetivamente o que vinha fazer na cidade de Maputo. No dia 7. Não se percebia muito bem, se vinham reivindicar os resultados, não havia clareza em relação a isso. Exatamente. Se vinham reivindicar os resultados, se vinham fazer manifestação por conta dos raptos, quer dizer, contra os raptos e sequestros, contra, como ele dizia, balas reais, balas de gás lacrimogéneo. Então, esta toda a confusão, não é? Que o próprio líder que transmite nas suas lives, que um dia diz uma coisa, outro dia diz outra coisa, acaba criando confusão para os próprios... Ou são várias causas que ele está representando. Exatamente. Então, me parece que é difícil, Belmiro, chegar-se a uma conclusão se os objetivos foram efetivamente alcançados ou não. Porque a gente questiona, o objetivo era efetivamente remover o poder estabelecido, ou o objetivo era apenas demonstrar através dessas manifestações o descontentamento, ou o objetivo era simplesmente, vamos lá, é difícil. E o outro aspecto, meu caro, Venâncio dizia que há muitos moçambicanos a marcharem para Maputo. Outros já virem de Tanzânia, outros já virem, iam fazer 7 dias a sair de Nampula para Maputo a pé, e no fim não vemos nada disto, não é? Então, olhando para esses detalhes todos, porque a causa não é muito bem definida dessas manifestações, é difícil nós afirmarmos se os objetivos foram alcançados ou não. Mas eu concordo plenamente, mais uma vez, com o que disse o colega Lamarques, que isso não retira o fato de que há vários segmentos da sociedade moçambicana que estão profundamente descontentes, e isto demonstrou, isso está claro. Excertos do programa Comissão Política, que vai ao ar esta noite, logo após ao jornal. O Papa Francisco convidou os moçambicanos ao diálogo, à tolerância e à busca incansável por soluções justas. No seu apelo, após assegurar a sua proximidade às vítimas das catástrofes naturais na Indonésia e na Espanha, o Papa Francisco expressou a sua preocupação pelas notícias que chegam de Moçambique, país por ele visitado em 2019. Uma nota de Vatican News refere que o Papa disse que as notícias que chegam de Moçambique são preocupantes, por isso convida a todos ao diálogo, à tolerância e à busca incansável por soluções justas. Francisco convidou o mundo a rezar por toda a população moçambicana para que a situação atual não faça perder a fé no caminho da democracia, da justiça e da paz. Vale lembrar que pouco mais de 30 pessoas morreram e centenas ficaram feridas em 3 semanas de manifestações que contestam os resultados eleitorais. Na última sexta-feira, 8 de novembro, os bispos católicos da África do Sul, Botsuana e Eswatini enviaram uma carta aos membros da Conferência Episcopal de Moçambique, expressando a sua solidariedade e orações com o povo moçambicano na sequência da agitação pós-eleitoral no país. Há poucos dias, o porta-voz da Conferência Episcopal de Moçambique, arcebispo de Maputo, Dom João Carlos Etoa Nunes, havia lançado um veemente apelo à paz, tolerância e respeito à vida de todos os compatriotas. É a altura de observarmos uma curta pausa. O convite é para que o caro telespectador continue do outro lado da tela. Neste programa, o caro telespectador vai poder acompanhar discussões sobre um dos motores do desenvolvimento econômico moderno, o mercado de capitais. E ao longo do nosso programa, traremos especialistas que vão explicar-nos as suas visões sobre os desafios atuais deste mercado. Esta biblioteca é para os moçambicanos, é para os investidores, os empresários. Marque na sua agenda todas as terças-feiras, pelas 21h30, aqui na MBC TV.
10 minutos com a política. No 10 minutos com a política, cada minuto conta. Em entrevistas, nossos convidados respondem às questões mais pertinentes do cenário político atual. Como é que avalia toda a agricultura moçambicana? O doutor se fia efetivamente naquilo que são as promessas? É preciso que continue a fazer estudos para compreender cada vez mais o comportamento do eleitor. Que a corrupção tem custos muito altos para Moçambique. Tudo em um formato dinâmico e direto, sem perder a profundidade. Tudo o que você precisa saber sobre política em tempo recorde. Segunda e terça-feira, logo após o Jornal da Noite. Renovados os votos de boa noite, sejam todos bem-vindos ao segundo bloco do jornal. A cidade de Maputo comemora hoje a 137 anos, assolada, entre outros eventos naturais e humanos, por manifestações marcadas por vandalizações de bens públicos e privados, levado a cabo sobretudo por jovens e grosso da população da capital moçambicana. No evento que se pretendia plural, mas que acabou sendo partidário, Razak Manique, edil de Maputo, dirigiu neste domingo, na Praça dos Heróis Moçambicanos, situada no bairro Urbanização, arredores desta urbe, as cerimônias de deposição de uma coroa de flores por ocasião da elevação da capital do país à categoria de cidade. Infelizmente, neste percurso, tivemos momentos difíceis que abalaram a nossa cidade. Nos últimos dias, Maputo foi palco de manifestações violentas que resultaram na destruição de bens públicos e privados, incêndio de viaturas, vandalização de contentores de resíduos sólidos, semáforos e outras infraestruturas municipais. Camachaquene, Camavota, Cambuquana, Nchamanculo e Camfumo foram os mais afetados. As vandalizações foram mais violentas no distrito municipal Camachaquene. A sede da nossa administração foi vandalizada e totalmente incendiada. O comando distrital da Polícia Municipal foi alvo também desta ação. Dados preliminares indicam que pelo menos 6 viaturas particulares, 3 em Machaquene e 3 em Cambuquana, e 2 tratores ficaram totalmente destruídos depois de terem sido incendiados durante as manifestações. Os dias que se seguem depois da destruição poderão ser difíceis, avisou Manique, que explicou as razões. As vandalizações vão comprometer a mobilidade urbana e a recolha de resíduos sólidos na nossa cidade. Há registro de 15 postes de semáforos em cruzamentos semaforizados, que foram vandalizados vários abrigos de paragens e de carros, 4 autocarros da Empresa Municipal de Transportes de Maputo também não escaparam a essa ação. No domínio da salubridade, registramos 52 contentores de recolha de resíduos sólidos completamente destruídos em toda a nossa cidade. Temos uma vasta extensão da rede viária danificada devido à queima de pneus. Estes episódios causaram danos consideráveis ao nosso património e geraram transtornos para todos os munícipes. A destruição de infraestruturas essenciais afeta o dia a dia dos nossos cidadãos, prejudica o funcionamento da cidade e representa um retrocesso nos esforços de desenvolvimento que temos implementado com tanto empenho e esforço. Em resposta aos acontecimentos das últimas semanas, Razak Manique assegurou que a edilidade que dirige vai reconstruir os bens danificados e restaurar as infraestruturas essenciais para o pleno funcionamento da cidade. Manique reconheceu ainda assim que tal requererá recursos e tempo, por forma a se devolver à cidade de Maputo a dignidade e funcionalidade que ela merece.
António Niquissa, primeiro secretário da Frelimo na cidade de Maputo, diz que os munícipes desta urbe, no geral, sabem que não é com vandalismo que se pode construir a cidade. Niquissa aponta o fato de muitos residentes da capital moçambicana terem arregaçado as mangas para limpar Maputo logo depois das manifestações da última semana, como reconhecimento de que a cidade é de todos. A Frelimo, ao nível da cidade de Maputo, esteve em peso nas cerimónias alusivas aos 137 anos de elevação desta região do país à categoria de cidade. António Niquissa, primeiro secretário desta formação política, não poupou elogios aos munícipes e à urbe. Primeiro queremos felicitar a todos os munícipes da nossa cidade de Maputo, a nossa cidade capital, por estes 137 anos. São 137 anos de muita maturidade, de crescimento, mas que encerra também desafios urbanísticos, mas também de urbanidade, que nós é que temos que proteger, temos que conservar. De acordo com António Niquissa, a capital moçambicana se tem caracterizado ao longo dos tempos, por um lado, por ela em si e, por outro, os seus munícipes serem resilientes. E tal fato foi notório durante as manifestações. Os desafios que foram impostos pela onda de vandalismo nos últimos dias traz consigo também esta dimensão de resiliência que a cidade de Maputo deve ter. Assistimos os munícipes a intervirem para reporem a mobilidade urbana, reporem a ordem, a segurança e a tranquilidade pública. Então, estamos de fato conscientes de que com este nível de participação popular teremos uma cidade cada vez mais limpa, mais segura e mais saudável. Temos dito que a cidade de Maputo é uma das mais lindas de África e do mundo. É preciso que nós acarinhemos esta cidade, protegermos esta cidade. A cidade municipalizada de Maputo tem uma área de 346,77 km² e uma população de 1.094.315 habitantes, de acordo com o censo de 2007. Como sempre, no Jornal da Noite de domingo, o professor Elísio Macam partilha a sua opinião com os telespectadores das nossas páginas da MBC Televisão sobre assuntos mais relevantes no panorama social, político e nacional. Confira a seguir mais um episódio. Em processos políticos, existem dois princípios que contam muito. Ambos têm a ver com uma qualidade primordial que a política tem, nomeadamente o compromisso. Fazer política sem a capacidade e a vontade de entrar em compromissos não é fazer política. É fazer guerra até a aniquilação do inimigo ou até que o inimigo nos aniquile. Os dois princípios são, primeiro, evitar a escalada e, segundo, ter plano B. Conflitos têm uma dinâmica própria. Eles surgem porque duas partes não se entendem. Cada uma das partes pode usar os seus meios de influência para tentar mudar a situação a seu favor. Nós vemos isso na nossa crise pós-eleitoral, com as manifestações e com a reação do governo por via da violência policial. A expectativa de cada lado é que o outro ceda. E por causa disso, cada lado pode decidir ir aumentando a sua pressão para esgotar o outro lado. E quando isso acontece, criam-se mais razões para não aceitar as exigências do outro, com o agravante de que o objetivo inicial perde-se de vista. Por exemplo, cada manifestante ferido ou morto e cada agente policial ferido ou morto, ou cada propriedade assaltada e cada residência invadida, tudo isso é combustível para a confrontação e passa a ser a razão imediata do confronto, não, por exemplo, a contestação dos resultados eleitorais. E o pior é que nessa escalada vai se perdendo a vontade de pôr termo à confrontação, porque nesta altura do campeonato
qualquer vontade nesse sentido seria sinal de fraqueza. É a deriva total no caos, com ambos os lados convencidos de que a culpa é do outro lado. Portanto, evitar a escalada num conflito é um princípio de ouro na política. Entra-se na confrontação com uma ideia mais ou menos clara do que se pretende sacrificar e até quando. Quem entra num conflito político sem a ideia de quando tenciona parar, age de forma irresponsável. Age segundo a ética da convicção, isto é, para essa pessoa os fins justificam os meios. Essa ética, infelizmente, faz parte da nossa cultura política e é uma das razões que nos levou até aqui. Agora, o segundo princípio, a saber, o de ter plano B, é uma tentativa de contornar os riscos da escalada. Aqui impera a ética da responsabilidade, isto é, prestar atenção aos meios que se usam para alcançar objetivos. Se fizerem da vida humana um meio para alcançar certos objetivos, são inaceitáveis. Então, ter plano B significa pensar no dia seguinte, portanto, na reconstrução, e não no dia de hoje, portanto, o dia da destruição. É ter uma teoria da mudança, isto é, transformar a ação política num projeto político. E mais uma vez, temos grandes déficits a este nível no nosso país. E por essa razão, quando estamos esgotados na confrontação, os sobreviventes acomodam-se estrategicamente à espera de uma próxima oportunidade para voltarem à confrontação. Eu faço parte de um grupo de acadêmicos e profissionais que há um ano tem estado a refletir os desafios que o país enfrenta. E a ideia inicial era de produzir algo que pudesse temperar os ânimos e enriquecer a agenda nacional antes das eleições. Por razões fora do nosso controle, mas que se revelaram bem fortuitas, não pudemos produzir o documento a tempo. Contudo, a violência pós-eleitoral tornou necessário que nos apressássemos e tornássemos público o que já tínhamos feito. Então, nós produzimos um manifesto cidadão que apela para um Moçambique seguro para o exercício da cidadania, porque unidos na diferença, somos Moçambique. Então, nós propomos a realização de uma conferência nacional com todos os partidos políticos e todas as forças vivas da sociedade para refletirmos sobre como refundarmos o nosso Estado. A nossa proposta é o plano B que os atores políticos não têm, mas precisam de ter. O que nós estamos a dizer é que nós temos problemas e que esses problemas nos criam dificuldades de os resolver de forma pacífica porque o nosso sistema político não promove nem protege a cidadania. Isto é, o nosso sistema político não funciona a favor da realização dos ideais da independência. Então nós podemos pôr fim à violência pós-eleitoral agora, mas não há nenhuma garantia de que amanhã não possamos cair nos maus hábitos do passado. Então fazer de Moçambique um país seguro para a cidadania é uma demonstração de que nós merecemos a nossa independência. E nunca é tarde para fazer o certo, nem nunca é tarde para aprender a fazer política de verdade, isto é, sem escalada e sempre com plano B. Então eu lanço um apelo a todos nós para que abracemos a ideia de, em 2025, realizarmos uma conferência nacional no quadro da qual vamos pôr as cartas na mesa e discutir como tornar a cidadania o eixo principal do nosso sistema político. Nessa conferência, nós não vamos resolver o problema da fome, da habitação, da fraude eleitoral e da criminalização do Estado. Nós vamos refletir sobre as condições que precisam de ser criadas para que sejamos capazes de encontrar soluções para esses desafios dentro do pluralismo que nos caracteriza como nação. Unidos na diferença, somos Moçambique. Fica para trás a opinião do professor Elísio Macamo. Veja a seguir como se vai portar o tempo nas próximas 24 horas.
Fizemos assim a edição de domingo do Jornal da Noite. Fica lançado convite para que o Carlos Lestador acompanhe a seguir o programa Comissão Política. Até amanhã, quando forem pontualmente 20 horas.